percebido que quando você está acessando algumas páginas da internet, você teve aí uma observação de um processo que foi mais lento, uma página que demorou mais para carregar? Pode ser que a internet esteja lenta? Sim, pode ser que a internet esteja lenta, mas muitas vezes não está relacionado a isso. Está relacionado justamente a esse assunto que nós vamos trabalhar agora. Por isso, se acomode muito bem aí e vamos começar a falar sobre o assunto de criptografia. O que é este processo, como ele é enfatizado nas provas e o que ele traz para o seu dia a dia também. E muito importante, principalmente aí para o dia a dia, porque muitas vezes nós usamos o computador e deixamos passar despercebido algumas situações básicas. Porque criptografia está intimamente ligado com a ferramenta de segurança. Ela é uma das situações usadas para promover segurança. Então nós devemos buscar usá-la no dia a dia. É um costume que eu percebo muito nos filmes e você já deve ter percebido. Muitas vezes nem dando a devida atenção, mas já deve ter visto. Vários filmes, aí um grande exemplo, o próprio filme do Sherlock Holmes, onde você percebe a usabilidade de uma caderneta, alguns códigos, criptografia. O próprio filme aí do Código da Vinci, onde que se mostra lá o própria criptografia também no processo. Então é algo que antigamente falava-se muito nisso, usava-se. Na verdade, a criptografia não é nada nova, não. A criptografia, ela vem desde a era das guerras. E guerras na era medieval. Porque você tinha aí, por exemplo, às vezes muitos castelos, exércitos, e sempre os complôs envolvidos, em que havia necessidade de trocar mensagens entre dois pontos, entre dois aí, exércitos, sem que outras pessoas soubessem dos planos a serem tratados. E aí que surgiu o princípio da criptografia. O uso dela partiu desse processo usado na guerra. E se expandiu até nas guerras aí, na Segunda Guerra Mundial, também ainda usado, a Primeira Guerra Mundial, e em outras guerras mais, foi usado o processo de criptografia por conta da necessidade de segurança. E fala-se muito aí na questão de segurança, espionagens entre governos e tudo mais. Isso tudo está envolvido também com os processos criptográficos usados. Então é este ponto que você encontra a respeito aí. Primeiramente, o que nós temos que entender e compreender o que é a criptografia? Uma criptografia, ela é definida de uma maneira bem simples e sutil, onde eles definem ela como sendo a arte de escrever em códigos. Ou simplesmente você escrever as informações usando símbolos e códigos. O princípio é básico. Se falado em criptografia, sem citar nada detalhado, só falou, olha, criptografia, não falou o tipo de criptografia usada, por exemplo, falar aí em criptografia de chave simétrica, chave assimétrica, se não falou nada acerca dessas formas de uso, o objetivo da criptografia, a busca que ela trabalha, é a busca pelo sigilo da informação. Então, se não entrar em mérito da forma como ela é feita, ela vai estar relacionada ao sigilo. Então, esse é o princípio das questões genéricas, ou seja, questões mais superficiais sobre o assunto. E esse é, de certo modo, uma das dificuldades dentro da informática, é você conseguir identificar qual é o nível da questão. Se é uma questão que está considerando a conceituação genérica, ampla, ou se eles vão estar especificando o detalhe, a característica específica de um modo de uso. Então, em esta situação, você vai conseguir aprender, resolvendo aí uma maior quantidade de exercícios, vários exercícios, para conseguir pegar esse feeling relacionado à sua banca. Mas, aí eu já vou te dando o norte para você poder ir identificando essas organizações. O conceito genérico é a ideia de sigilo. Muito bem. Também essa arte de escrever em códigos, ela pode ser simplesmente algo que as mulheres, principalmente, usavam na época do ensino fundamental, ensino médio também. Lembra-se lá das menininhas falando naquela linguagem do P? Como é que era aquele negócio? Só elas se entendiam, alguns até conseguiam se entender, mas era uma linguagem usada explicitamente por elas para que elas conseguissem se comunicar. Trocar recadinho na sala de aula sem a professora perceber o que você estava trocando mensagens, aí você escrevia tudo em código, e a professora pegava, ué, o que é isso? Então, esta situação, você alguma vez na sua vida já se deparou com ela e até usou ela, mas ela tem esse mesmo objetivo, esconder informações então. Só que, claro, ela pode ser usada também para outros objetivos. E aí vamos então compreender cada uma dessas situações. Primeiro, quando fala-se em processo de criptografia, vai ser dito aí a respeito de um conceito que é o conceito de chave. A chave de uma criptografia. O que é uma chave? Uma chave de criptográfica, ela pode ser compreendida como sendo uma senha de acesso.
Então, uma maneira bem grotesca mesmo de associar o que seria uma estrutura do tipo chave. Se você for pensar na ideia visual mesmo da estrutura, é como se você pegar uma chave que abre uma fechadura. Ela não tem um segredo ali que é único para aquela fechadura? Sim, mas você consegue, com algumas ferramentas certas, mesmo assim violar aquela fechadura e abrir ela, mesmo sem ter a devida chave. Essa também é uma situação existente aqui dentro da informática. Por isso que quanto maior a segurança, melhor. Por exemplo, a chave. Se você pegar uma chave simples, você vai perceber que ela é mais fácil de ser arrombada. Aí você vai lá, pega uma chave tetra, são 4 chaves, normalmente 3 de um tipo, e a quarta seria um outro formato de código, e assim vai variando a segurança. Existem inúmeros formatos de chaves para cadeados, da mesma forma como existem inúmeros formatos de chaves dentro do processo de uso de criptografia. Então essa relação, ela é trabalhada justamente num segredo, que este segredo muitas vezes não é realmente um segredo, principalmente aí quando falarmos de criptografia assimétrica. Mas por hora vamos entender o processo de uso de uma chave pela criptografia simétrica. A criptografia simétrica, em comparação com a assimétrica, é mais rápida, mas ela é menos segura? Não é a questão da segurança que se envolve. O problema é mesmo a comunicação. Por quê? Quando falamos em criptografia de chave simétrica, significa que estamos usando uma mesma chave entre os pares da comunicação, ou seja, entre aquelas pessoas que estão se comunicando, todas elas têm que conhecer aquele código. Mas claro, se eu for comunicar, por exemplo, o indivíduo A com o indivíduo B, A e B devem conhecer uma sequência, um segredo. Mas imagine que o indivíduo B também esteja se comunicando com o indivíduo C. Mas ele quer se comunicar com o indivíduo C de modo que o A, caso venha ver este texto, ver a mensagem, não entenda. Então aqui, entre o par B e C, eu vou ter que usar uma outra senha, uma outra chave de criptografia. Então o uso único é o uso único entre os pares da comunicação. Entre eles, sim, eu vou utilizar uma única chave. Mas claro, se eu tiver um grupo, por exemplo, pegar ali vários usuários, tem lá o usuário A que quer enviar a mensagem para o usuário B e para o usuário C. E de tal modo que o usuário D não entenda a informação caso venha interceptar. A chave usada entre A e B é a mesma usada entre A e C. Pode ser a mesma, não necessariamente, mas pode ser a mesma para facilitar a comunicação entre eles. Inclusive B e C também podem usar a mesma comunicação, uma vez que ela se trata de um assunto comum, todos podem ver, todos, A, B e C, o D não. Então eu tenho esta necessidade, eu posso usar a mesma chave com vários pares de comunicação. Este é o princípio básico da comunicação usando criptografia. E eu posso usar a mesma chave porque todas essas pessoas estão se comunicando dentro do mesmo canal de comunicação, todos eles têm acesso à mesma informação. Então eles podem ter a mesma, o D não. Nessa situação, o que você vai perceber? Que eu estou trabalhando com um processo em que a informação necessária é uma, a chave de segurança. É ela que eu vou estar trabalhando dentro do processo. Muito bem, então essa é uma das características da criptografia de chave simétrica. Por que simétrica? Porque é algo comum entre as duas pontas. E algo principal dentro do processo é observar que uma vez usada a chave para cifrar a mensagem, eu tenho que usar a mesma para decifrar. Então às vezes você fica pensando ali, tá, mas o que é esse processo de cifrar? O que é esse processo de cifrar? Como funciona a ideia da chave nesse mecanismo? Bem, aqui temos um exemplo para que possamos entender essa estrutura de criptografia. O que é realmente a criptografia? Aqui um exemplo de uma mensagem, você também tem no seu material, uma mensagem criptografada. O que é essa mensagem criptografada? Aqui há uma palavra que está criptografada. Aí você olha, como que ela está criptografada? Usando uma regra. Então a chave, ela é isso, uma regra, uma determinação dizendo como é feita a criptografia, como é transformada a informação para esconder a mensagem. Então aqui você já tem que perceber uma outra característica fundamental quando fala-se em segurança. Ler é uma coisa. Você está lendo isso aqui, ó, CKHZENP. Beleza, você leu. Entendeu? Não entendi.
Essa é uma característica fundamental. Ler é uma coisa, entender é outra. Neste processo, para que você possa entender, eu sei o que está escrito aqui porque eu fiz a mensagem usando uma criptografia, mas para que você também possa entender, eu tenho que lhe contar qual é a chave usada. E neste caso, a mesma chave usada para cifrar, ou seja, para gerar isso daqui, é a mesma que vai ser usada para poder voltar a mensagem original. Então este é o processo de criptografia. Aí eu venho e digo para você o seguinte: a criptografia usada, ou seja, a chave de criptografia é: letras na posição ímpar foram avançadas 2 vezes no alfabeto e letras na posição par foram recuadas em uma letra no alfabeto. Perceba que é uma regra que você pode perceber assim: bom, se é ímpar, avancei 2. Se é a estrutura par, eu recuei uma letra no alfabeto. Beleza, mas perceba que essa frase, a palavra no caso, ela vai ter letras que inicialmente eram iguais e que foram transcritas para letras diferentes. Mas voltando à regra, não quer dizer que foi a letra ímpar. Letra ímpar é aquela que é a primeira letra, terceira, quinta e sétima letra. Estão na posição, uma posição ímpar. Ou seja, eu tenho aqui uma letra ímpar, aqui eu tenho uma outra, aqui eu tenho a outra que está na posição 5 e a posição 7. Então, baseado na posição dela dentro da palavra. Essa letra aqui, ela foi avançada 2 no alfabeto. Para voltar ao que era antes, é só fazer o processo inverso. Mas perceba que para fazer o processo inverso, você tem que conhecer a mesma chave que foi usada. Então, se avançou 2, volta 2. Voltando 2 letras aí, nós vamos ter a letra A. Muito bem. Aqui também temos uma outra letra ímpar, que avançou 2. Voltando 2, você tem ali a letra F. Mesma coisa o E. Avançou 2. Volta 2. O que eu vou encontrar aqui? O C. O P também. Avançou 2. Volta 2 no alfabeto. Eu vou encontrar a letra N. Então eu tenho aqui já algumas letras. Ah, você já está percebendo qual que é a mensagem? Sim, porque eu fiz aqui pelas letras. Mas o correto, no caso, seria sequencial na frase. Aqui é só para perceber que eu apliquei essa mudança para as letras que estavam na posição ímpar. E para as letras que estão na posição par, elas foram recuadas em uma letra. Agora, para descobrir qual era, eu tenho que avançar em uma letra. Muito bem. Então aqui eu tenho que o K é uma letra que está na posição par, é a segunda letra aqui dentro da minha palavra. Logo, se ela foi recuada em uma, eu devo avançar em uma. Então, avançando aí uma letra no alfabeto, K, L. E aí eu vou lá, pego o Z também. Putz, foi recuada uma letra. Qual letra que eu vou recuar e vai voltar para a última letra? Só pode ser a letra A. Porque era a primeira, voltar, não tinha uma outra letra antes dela, que seria a última da lista dentro do processo de organização. Mesma coisa a letra N. Ela voltou uma letra, avança uma letra, pronto, você chegou à mensagem que estava criptografada. Então essa é a ideia de criptografia. Se eu pegar o mesmo processo, olha, peguei isso aqui, vou usar letra na posição ímpar, avança 2 letras, letra na posição par, retrocede uma letra. Eu vou fazer o processo inverso. A esta arte, a este processo todo, você tem estas definições. Ou seja, quando você pega a mensagem original para a mensagem cifrada, você está criptografando. Ou seja, você está cifrando uma informação. Então você vai criptografar a mensagem de dados que você está trabalhando. Então você fez um processo de criptografia, um processo de cifrar os dados, de codificar uma informação. São todos sinônimos para esta ação, de pegar a mensagem e transcrever naquilo que não será entendido por qualquer um. Mas quando você faz o processo inverso, ou seja, você parte da mensagem decifrada para a mensagem original, a mensagem aí enviada efetivamente, você vai aí decodificar, você vai decifrar a informação ou simplesmente decriptografar a mensagem que veio para você ou que você vai transcrever também. Mas cuidado, muitas vezes, ao invés de usarem a expressão decifrar, usa-se o conceito da ideia da palavra abrir aqui. E este é um dos perigos dentro do uso dela. Por quê? Quando você usa a expressão abrir, você tem que ver qual é a mensagem que ele está se referindo, ou seja, quem é o sujeito da expressão. Porque se ele falar abrir a mensagem, qual? Se a mensagem cifrada, o entendimento que você tem para abrir uma mensagem cifrada é o mesmo de falar em decifrar a mensagem. Mas se é uma mensagem que já é na sua forma legível mesmo, entendível também, assim podemos usar,
A ideia é que você abriu, simplesmente você vai ler ela de uma maneira direta. Então, cuidado com relação a qual delas está sendo usado. Normalmente, eles vão usar em relação à palavra, a mensagem cifrada, o princípio de abrir com a ideia de decifrar realmente essa mensagem. Então, esta etapa, basicamente, é o processo usado na criptografia no conceito geral. Este exemplo é um exemplo de criptografia de chave simétrica, porque o mesmo processo usado para gerar a mensagem codificada e voltar a mensagem original é utilizado com base na mesma chave, na mesma regra propriamente dita. Então é ela que você está utilizando aí, por isso chave simétrica. Este conceito é aplicado, por exemplo, era aplicado pela própria maçonaria no uso das suas mensagens. Então ela divulgava mensagens, comunicava-se entre os membros da maçonaria usando símbolos diferentes. Ela tem lá o seu alfabeto próprio, então você encontra essas ferramentas para comunicação? Sim. Só que, olha o problema. A maçonaria, ela fazia reuniões consecutivas em que ela conseguia chegar e expor, olha, para nos comunicarmos, vamos usar estas chaves aqui, vamos usar estas regras, assim como eu e você agora. Eu estou informando para você, olha, essa aqui é uma sequência, uma criptografia. Se eu chegar e enviar uma mensagem para você assim, você vai conseguir decifrá-la, porque você vai supor que eu usei a mesma regra, mas é porque eu tenho este contato com você. Beleza. Mas pela web, esse contato é seguro? Será que ninguém está interceptando essa mensagem? Será que ninguém viu que eu estou te ensinando isso aqui também? E ele, então vai conseguir ver a mensagem? Então não adianta nada a segurança. Já no caso da maçonaria, ela fazia reuniões onde que as pessoas estavam fisicamente ali, e assim ela contribuía e divulgava a senha para que elas pudessem utilizar. Então esse é o problema da criptografia de chave simétrica, é o compartilhamento da senha entre os demais, o compartilhamento da chave entre os demais envolvidos na comunicação. Porque imagine, eu vou ter que mandar essa senha para o cara que está lá no Japão. Vou mandar como? Vou mandar por carta? Vou mandar por e-mail a informação da chave para que ele possa se comunicar comigo? Não é um processo muito confiável, porque se alguém interceptar, feriu todo o processo de segurança, porque ele vai conseguir interceptar também as mensagens e ler o que está escrito nas mensagens. Essa é a maior dificuldade. Por isso, pensou-se numa outra situação, numa outra estrutura que favorecesse a comunicação nessas situações em que a pessoa está distante e eu preciso avisá-la de um processo de segurança. Então, você tem a ideia da criptografia de chave assimétrica. Mas a criptografia de chave assimétrica, ela também já começa a trabalhar segundo o entendimento geral da estrutura de segurança. Quanto mais você investir em segurança, quanto maior for o critério, quanto mais refinada for a segurança, mais lento é o processo. É muito difícil, e os estudos se baseiam justamente nesse objetivo, e tentar encontrar maneiras seguras e rápidas, porque em via de regra, quanto mais você melhorar a segurança, quanto maior a dificuldade de transmitir dados, mais lento vai ser o processo, tanto de criptografia quanto o processo de transmissão. Porque aqui no nosso exemplo, eu tive um tempo ali para poder montar a mensagem e tudo mais. Perceba que para fazer essa transcrição leva tempo. Então, ao invés de simplesmente enviar a mensagem, eu tenho que transcrever ela. Essa é a dificuldade da comunicação dentro do processo de criptografia. Então, pensa aí num banco. Se você for a um banco onde que há uma porta com detector de metais, se essa porta ela detectar qualquer moeda que você tiver nos bolsos, você vai ter maior dificuldade para passar. Você vai ter que ficar lá meia hora esvaziando tudo, tirar tudo para poder passar naquela porta. Agora, se ela for mais tolerante, se ela permitir passar alguma quantidade de metal, ela não é menos segura? É, porque o cara pode ter lá alguma coisa, um canivete, alguma coisa. Então, diminuiu a segurança, mas facilitou o tráfego de dados. Então, consegue aumentar a circulação e diminui aí o entrave da transmissão de informações. Essa é a mesma regra dentro da informática. Então, muito cuidado dentro desses processos. Agora, quando falamos em chaves assimétricas, primeiro, nós vamos ter aí o uso de duas chaves no processo. E essas duas chaves, o nome já diz que são assimétricas, ou seja, não são simétricas. Então quer dizer que elas são necessariamente diferentes entre si? Sim, são diferentes entre si. Mas quem são estas duas chaves? É a chave pública e a chave privada. Mas como o próprio nome já sugere muito bem aí, o que você tem uma chave pública? Se é pública, todos conhecem ela, porque ela é pública. Então todos têm acesso, todos conhecem essa chave. Já no caso da chave privada,
próprio nome privado diz que é restrito. Se é restrito, só o dono conhece. Então, só o dono tem acesso a esta informação. E este preceito deve ser garantido, sim. É a ideia básica de que eu aplique à chave privada o mesmo entendimento de que eu aplico a uma senha. A chave privada, só o cara que é dono dela vai poder conhecer. A senha, só o dono da senha deve conhecer. Ou seja, ela é pessoal e intransferível. Você não pode emprestar a sua chave privada para outra pessoa. Já no caso da pública, é pública, todos conhecem. E aí meio que contraditório o que nós estávamos dizendo. Para espera aí, uma chave, ou seja, um segredo que é público, então não é um segredo. E não é. Ele parte do processo para promover o uso de segurança, onde que não tem como você ficar trocando a chave. É justamente a situação em que ele tem que agregar uma maior segurança a um processo aí mais distante de usuários. E assim podemos entender, então, o processo de chaves assimétricas, pensando que essas duas chaves são diferentes. Mas essa diferença, ela tem um detalhe. Eles são diferentes, mas são correspondentes. E esta correspondência, normalmente, nós podemos entendê-la como sendo o usuário. Ou seja, o dono da chave é o critério de correspondência. Esse dono da chave, na verdade, vai ser identificado por um número de série e tudo mais. Mas podemos simplificar falando, não, é pelo dono. Então, imagine aqui que eu tenho as duas chaves do João. Eu tenho lá uma chave que é, por exemplo, a sua chave pública e a sua chave privada. Então, elas são diferentes entre si? Sim. São correspondentes? São. Agora, um cuidado aí. A ideia do esquema é para você entender que elas são diferentes e correspondentes. Mas não misture outra situação. Mas eu tenho a chave pública, eu consigo descobrir essa? Não, não é porque você tem essa daqui que você vai saber como é esta, apesar do desenho induzir a isso. A ideia é que, se eu usar isto, eu não vou conseguir usar essa estrutura, porque ela não se combinam. Essa estrutura aqui também eu não vou conseguir usar com esta, porque também não se combina, e vice-versa. Este é o entendimento do diagrama aí que você está observando. Ou seja, a ideia de que o par de chaves do João é somente usado dentro desta combinação. Se usou uma, necessariamente vai ter que usar a outra. E aí podemos dar nomes a cada uma delas. Podemos dizer que essa aqui é a pública e dizer que essa daqui é a chave privada. Então, uma vez que usou a privada do João, vai ter que usar a pública do João e vice-versa. O mesmo vale para a Ana. Uma vez que usou a chave pública da Ana, necessariamente vai ter que usar a chave privada da Ana. Se usou a chave privada dela, necessariamente vai ter que usar a chave pública dela, uma vez que elas não se combinam e o processo, mesmo que eu tenha a ideia de que a chave pública é de conhecimento de todos, ele me dá a garantia de que uma pessoa aí com más intenções não vai conseguir identificar qual é a chave privada daquele usuário ou identificar a chave privada daquele outro usuário, mesmo conhecendo a estrutura pública. Então é um processo, na verdade, aqui representado por símbolos ou sequências. No caso das criptografias de chaves assimétricas, são fórmulas matemáticas que envolvem aí cálculo de resto de divisão inteira e outros fatores. Mas isso não vem ao caso, você precisa entender o mecanismo de uso realmente da segurança. Nessa regra, eu tenho como um fator principal. Usou uma, tem que necessariamente usar a outra. Então, para que você possa entender o processo de criptografia de chave assimétrica, e realmente é um dos poucos conceitos dentro da informática que você precisa entender, o resto é decoreba mesmo. Como assim entender? Você precisa associar os conceitos fundamentais, porque usando o raciocínio lógico você consegue resolver então as questões. Porque senão, tentar decorar aqui é muito propenso a levar a erros. Então vamos entender o princípio básico. Cada usuário tem um par, claro que ele vai comprar este par de chave, ele não vai simplesmente, nasci já tenho. Não, você vai adquirir esse par, e este par, uma vez que usou-se uma, tem que usar outra. Você mesmo hoje é um usuário de chave pública e chave privada. Sou usuário? Sim. Mesmo eu não tenho esse negócio. Não tem, mas é usuário. Não precisa ter para ser usuário da ferramenta. Porque quando você acessa uma página da internet, você vai perceber que há o uso frequente dessas estruturas.
Muito bem, então tendo aí como base estas regras, e que se é público todos conhecem, se é privado só o dono conhece, nós temos aqui um cenário que é descrito variando aí a situação. Eles vão dizer lá, usando muitas vezes remetente, destinatário, mas vamos ao núcleo realmente da questão, ao que você precisa realmente entender. Por exemplo, se eu pegar uma mensagem, pode ser um arquivo de texto, um dado, qualquer mensagem, uma informação de modo geral, e essa mensagem for codificada com a chave pública de um determinado usuário. Voltando à regra que você entendeu. Quando usou uma chave, necessariamente deve usar a correspondente do mesmo usuário. Ou seja, só vai poder ser decifrada pela chave. Qual que é correspondente a uma chave pública? É a chave privada. Se usou a pública, tem que usar a privada. De qual usuário? Do mesmo usuário. E aí eles vão moldar esse texto dizendo, olha, foi usada a chave pública do destinatário para escrever uma mensagem, codificar uma mensagem, então essa mensagem foi enviada por um canal de comunicação. E, assim, o destinatário vai conseguir abrir essa mensagem? E alguém mais? Ou eu vou garantir o que com isso? Aqui você vai para o princípio básico. Se for usada a chave pública, primeiro, quem tem acesso a ela? Qualquer pessoa, é de acesso a todos. Então, se qualquer um pode usar, quer dizer que qualquer um pode acessar a mensagem, ou pode gerar a mensagem, porque é ele quem está cifrando, ele usou algo que ele conhece. De um determinado usuário, para quê? Por que eu tenho que situar o usuário? Porque uma vez que eu digo que é de determinado usuário, eu estou forçando a usar a estrutura correspondente daquele usuário. Qual que é a estrutura correspondente? É a chave privada. Mas eu sei que a chave privada só o dono tem acesso a ela. Ou seja, se eu pegar e criptografar algo com a chave pública de outra pessoa, somente aquela pessoa tem acesso à informação necessária para abrir a mensagem. Ou seja, só ela vai conseguir abrir a mensagem. Logo, eu tenho aqui algo que garante o sigilo da informação. E este sigilo, esta busca pelo sigilo, é o princípio básico aí de segurança da informação, conhecido como o princípio da confidencialidade. Por quê? Porque a ideia básica é de que eu mantenha o sigilo da informação, porque só o destino vai poder acessar, porque só ele tem as condições ou a informação necessária para abrir tal mensagem. Então, usou a pública do destino, vai necessariamente precisar da privada do destino, que só ele conhece. Cuidado com essa sequência de regras. Qualquer um poderia ter gerado? Sim. Cuidado, confidencialidade não garante autenticidade. Quem que fez essa mensagem? Quem que gerou a mensagem e enviou para o cara? Eu não sei dizer, porque qualquer um poderia ter feito esta situação. Então, o princípio da confidencialidade não garante autenticidade. Mas aqui temos uma situação inversa, ou seja, foi pego uma mensagem e cifrada com a chave privada de um usuário. Se eu usar a chave privada de um usuário, primeiro, chave privada, quem que conhece? Ora, só o próprio dono dela, ninguém mais conhece ela. Então, na verdade, foi usada a chave privada de quem está cifrando. O próprio cara que está fazendo o uso da mensagem, é ele quem está cifrando a mensagem. Então, só ele pode fazer isso. Se só ele pode fazer, ninguém mais pode. Essa é a ideia. Ela, então, só vai poder ser decifrada pela correspondente. Quem que é correspondente de uma chave privada? Uma chave pública. Logo, se for usada a privada que só uma pessoa conhece e vai para abrir ela precisar da pública que qualquer um conhece, quem que consegue ter acesso? Quem que consegue abrir essa mensagem? Qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa vai ter acesso à informação de chave pública daquele usuário. Mas, como há a regra de que só pode ser a do respectivo usuário, se só esse cara tem acesso à chave privada, ao usar a correspondência a ela, eu tenho absoluta certeza de que foi aquele cara quem fez aquela mensagem. Ou seja, eu tenho a garantia de qual é o autor de uma informação. Ou seja, se eu tenho a garantia de autêntico, eu tenho a garantia de autenticidade no processo de informação. Então aparece aí justamente o princípio básico da autenticidade dentro do conceito de princípios básicos da segurança da informação. Então, confidencialidade e autenticidade usam a ideia básica de criptografia de chaves assimétricas. Lembrando, a autenticidade não garante o sigilo, porque qualquer um pode ver essa mensagem no final do processo. Eu só tenho a garantia de quem usou, quem fez dela, melhor dizendo. Então, cuidado
quando você tem as sequências de uso de cada situação. Em via de regra, onde que eu encontro essa chave pública, se todo mundo tem acesso a ela? As chaves públicas, elas são mantidas pelas autoridades certificadoras, as responsáveis por emitir o par de chaves. Elas vão manter essa chave em um servidor chamado servidor de chaves públicas. Então ela vai deixar essa informação disponível. O princípio da disponibilidade tem que ser garantido sobre essas chaves para que as pessoas possam acessá-las e utilizá-las. Vamos a alguns exercícios para entender o mecanismo na prova. Julgue o item abaixo a respeito de mecanismos de segurança da informação, considerando que uma mensagem tenha sido criptografada com a chave pública de um determinado destino e enviada por meio de um canal de comunicação. A mensagem criptografada com a chave pública do destinatário garante que somente quem gerou a informação criptografada e o destinatário sejam capazes de abri-la? Primeiro, olha o comando de questão. Ele diz que a mensagem foi criptografada com a chave pública do destino. Primeiro, quem tem acesso a essa informação? Somente o destino é quem vai conseguir ver a mensagem depois. Ninguém mais. Porque para abrir ele vai ter que usar a chave privada dele, que só ele conhece. Beleza. Mas olha o problema. A mensagem citada foi falado aí no uso da expressão abrir, em que ele diz, olha, somente quem gerou a mensagem e o destino é que vão conseguir abrir a mensagem. Errado, porque qual é a mensagem que está sendo citada? É aquela que já foi criptografada. Então, o cara que gerou, por mais que ele tenha criptografado ela, ele não consegue abrir a mensagem criptografada, porque para abrir a mensagem criptografada precisa da chave correspondente, que só o destino tem. O que eu tenho que analisar é que a pessoa que gerou, ela tem a mensagem original e a que foi gerada pelo processo de criptografia. Mas quem é citado na questão, o sujeito da situação abrir, é a mensagem criptografada e não a mensagem original. Cuidado com isso aí, questão errada. Vamos a mais uma questão? O gerenciamento das chaves criptográficas tem grande influência sobre o uso adequado de procedimentos de criptografia, como ocorre no caso da criptografia assimétrica, que depende da preservação do estrito sigilo das chaves criptográficas privadas. Claro que você precisa ter, de novo, o uso básico da chave, que deve ser acessível apenas pelo seu dono, porque esta chave é de acesso apenas dele, porque só ele deve conhecer exatamente. Você não pode compartilhar ela, ela é de uso apenas do dono dela, por isso se chama privada. Cuidado, isso aí, questão correta, tranquilo. Vamos a mais uma questão? A criptografia, mecanismos de segurança auxiliar na preservação da confidencialidade no documento, transforma, por meio de uma chave de codificação, o texto que se pretende proteger. Cuidado, transforma aí não é a ideia de mudar o texto em si, mudar o que está representado nele. Eu mudo a forma de representá-lo. Eu uso uma codificação aí, exemplo de escrever um código com uma letra diferente, um símbolo, mas eu transformei a mensagem, sim, para que ninguém entenda o que está ali dentro. A ideia é de sigilo, criptografar os dados. É esse o processo que vai ser utilizado aí. Cuidado dentro dos processos de criptografia. Vamos aí à última questão. As possíveis fraudes que ocorrem em operações realizadas com cartões inteligentes, protegidos por senha, são eliminados quando se realiza a autenticação do usuário por meio de certificados digitais armazenados no cartão. Não existe processo de segurança que elimine 100% o processo de falha ou que te dê garantia absoluta de segurança. Logo, você tem essa regra fundamental para tudo que fala dentro de segurança de informação. Não há 100% de certeza. Princípio básico, tem usuário, não há garantia de sigilo ou segurança total. Beleza? Um forte abraço.